aquele que adora Jesus, aquele que entende o propósito de Jesus na sua vida. E hoje a gente quer ler, antes de apresentarmos algumas coisas para você, Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18. Jesus dá uma direção aos seus discípulos, e nós já conhecemos o texto, é só para a gente relembrar, mas Jesus diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Querido Pai, acabamos de ler a Tua palavra, e sabemos ela é a verdade. Sabemos que ela está a cada dia se concretizando. Teus planos estão escritos nela, já tem o seu amém. E nós te louvamos por isso, porque nós não seguimos um livro, nós seguimos um propósito, nós seguimos um destino líquido e certo. Nós sabemos que Jesus é a consumação de tudo, e por isso nós o recebemos como Senhor e Salvador. Nós sabemos que temos uma história, um destino estabelecido por Ele na Sua palavra. E nós te louvamos porque Ele nos escolheu antes de sermos gerados. Antes dessa criança que eu acabei de apresentar, o Noah, ser gerado, nós cremos que o Senhor já nos escolheu nele para frutificarmos, para darmos, Senhor, o fruto do Teu caráter, do Teu amor, de tudo quanto o Senhor deseja transbordar através de nós. Que essa palavra, Senhor, possa mais uma vez mexer com o meu irmão, mexer de uma forma positiva, para que ele entenda por que ele está aqui, por que ele faz parte desse corpo, essa igreja, por que o Senhor o salvou, por que o Senhor está escrevendo uma história com ele. Que ele entenda, Senhor, que acima de tudo, ele é espírito, tem uma alma e habita num corpo. Que ele possa, ó Deus, através dessa jornada, não mudar essa sequência, embora que o inferno, o sistema desse mundo tente mudar tudo quanto o Senhor criou, tudo quanto o Senhor fez, e tudo quanto o Senhor fez é bom, é pleno, é perfeito. Mas desde que a igreja foi implantada na terra, nós vemos que homens tentam mudar tudo que o Senhor estabeleceu. Que nós alinhemos a nossa vida, o nosso chamado ao Senhor. Que nós possamos seguir não a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. Porque assim diz a Sua palavra, ela é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Essa oração que nós estamos fazendo, fazemos ela no nome de Jesus. Nós colocamos todas as mentes cativas, Senhor, ao poder do Espírito Santo. Não deixe nada distrair o meu irmão. Uma pessoa que se levanta, um telefone que toque, nada, que nada venha nos distrair. Que nós possamos estar focados em ouvir, e não apenas sermos mero ouvintes, porque Tiago também nos ensina já em na sua epístola, que aqueles que ouvem e não praticam são semelhantes às ondas, que hoje estão e amanhã não estão mais. Mas que nós possamos ser praticantes de tudo quanto nós receberemos num bom depósito, que é o nosso espírito. Nós assim
assim oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você está com fome? Alguém já está com fome aí. Glória a Deus. Então tem uma boa notícia para você. Tem almoço caprichado, feito aí pelas nossas irmãs da cantina, com um precinho maravilhoso. Então você não precisa se preocupar, não precisa sair para um restaurante, né? Abençoe a cantina da igreja e com certeza você vai ser tremendamente abençoado por uma baita comida que elas estão fazendo lá com muito amor e carinho. Bom, gente, Deus estabeleceu esse propósito no coração da nossa denominação, através da nossa liderança, e é algo que realmente é muito pertinente, sermos discípulos do Senhor Jesus, praticantes daquilo que o Senhor estabeleceu. Se a gente for olhar a história de como a igreja cresceu ao longo desses anos, desses séculos, e de tudo quanto Jesus nos ensinou, a gente está sempre retornando a um alinhamento, a um propósito estabelecido por Ele. E é justamente isso que a gente vai fazer aqui, alinhar a nossa trajetória, alinhar o nosso chamado. Eu disse semana passada, né, que eu creio, né, a maioria de vocês, eu vejo aqui, a maioria de vocês já estão comigo aí há mais de 3 anos, e a gente fez uma pesquisa ao vivo e em loco aqui, né, só 3 mãos na semana passada levantaram dizendo que tinham menos de 3 anos na caminhada da fé. E você lembra quanto tempo os discípulos foram treinados? Quanto tempo? 3 anos. Depois de 3 anos, eles receberam a certificação de Jesus. Eles receberam o diploma de Jesus. Eles receberam após o doutorado e o mestrado. E Jesus disse para eles assim, agora vocês estão prontos. Você pode dizer isso aí só agora, tá? Para o seu irmão da direita e da esquerda, diga para ele, agora você já está pronto. Pronto para quê, Marcos? E a gente acabou de falar. E a gente fica se distraindo na igreja com eventos que eu curto, que eu acho legal. Ele vai gerar comunhão, ele vai gerar relacionamento, conhecimento. Mas a gente às vezes fica procurando na igreja coisas que não estão de fato e de verdade na prioridade de Jesus. Porque a prioridade de Jesus é que se você hoje é um discípulo formado, você está habilitado. Para quê? Para ir e fazer um novo discípulo. E aonde você e eu fazemos isso? Na nossa família, na nossa rua, na nossa empresa, aonde a gente está. E a pergunta que não quer calar é, se a gente faz isso com afinco, a gente já teria evangelizado o mundo. Essa semana eu estava olhando uma estatística do IBGE, em Bangu nós somos mais de 250 mil pessoas. É gente pra caramba, né? Embora Bangu seja um dos maiores bairros do Brasil, né? Do estado do Rio de Janeiro, então ele é muito grande. E a gente precisa atentar e pensar, eu como discípulo, eu estou pensando no reino, eu estou agindo como o rei me ensinou. E aí a história foi mudando os conceitos da igreja. A gente começou a pensar nas nossas próprias necessidades. Jesus, quando deu a grande comissão, ele disse, ide. Em Marcos ele disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome. E aí a gente vê que
contexto do reino de Deus é totalmente focado para um destino. E o destino é novos céus e nova terra. O destino já está estabelecido. Se você é um estudante, né, como discípulo da palavra de Deus, você vai ver que o destino é novos céus e nova terra, a nova Jerusalém, que já está preparada para todos aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador. Você pode dizer, graças a Deus por isso. Ela já está lá, ela já é a sua casa. E o nosso dever é justamente conduzir todas as pessoas que estão ao nosso redor a esse destino. Com a nossa vida, com o nosso testemunho, com o nosso caráter, com o nosso amor. Com a expressão máxima de quem você é. Porque você agora é filho, é herdeiro, é co-herdeiro com Cristo. Você agora é um cidadão do reino de Deus. E se você é essa pessoa, você tem o reflexo de alguém para externar. O diabo é astuto, você já sabe disso. Foi a astúcia dele que fez Eva fazer a opção pelo fruto e seduzir o seu marido a comer. Porque o problema não foi Eva ser seduzida e comer do fruto. O problema foi Adão comer. Porque ele sabia, ele tinha ouvido do próprio Deus o recado. E desde lá, ele vem usando das suas estratégias para colocar você e eu com um pensamento na terra, em ambicionar as coisas da terra, em pensar nas coisas da terra, e esquecer o seu verdadeiro destino que nós temos, que é o céu. E aí, se você for ver, né, século 20, eu fui salvo no século 20, né, na década lá de 80, principalmente as igrejas brasileiras focavam muitas coisas, tipo, venha para a minha igreja que você vai ser milionário, venha para a minha igreja que você vai receber um carro novo, venha para a minha igreja que a sua vida vai ser transformada da água para o vinho. E aí as igrejas, num país em desenvolvimento, onde a maioria tem uma situação financeira, começou a boom. O objetivo é eu receber um carro novo, o objetivo é eu resolver meus problemas, o objetivo é eu resolver a minha carência. Marcos, foi uma estratégia, as igrejas bombaram. Não estou questionando a estratégia que foi usada, mas ela foi eficiente? Ela de fato resolveu? É de fato o que Jesus nos ensinou? Porque essa igreja, e nós estamos nessa naipe, a gente precisa entender que essa igreja deixou de receber a direção piamente da palavra. Ela começou a ser guiada por coaches, por uma nova mensagem, uma nova linguagem, e aí vai. E a gente continua falando o que Jesus mandou. Se a gente for aos sermões de Jesus, Jesus escreveu pouco,
escreveu não, ele nem escreveu. Ele falou pouco. Quem escreveu foram os apóstolos. Foram aqueles que o ouviram. Ele falou pouco, ele disse: tudo isso que vocês procuram e vocês almejam, eu sei que vocês precisam. Então você pode dizer bem alto: o que eu preciso, Jesus sabe. E como Ele é um bom pai, Ele não vai deixar de te atender. O que você precisa, Jesus vai sempre te atender. As suas necessidades nunca serão esquecidas por Ele. Porque se você e eu somos justos, e nós somos justificados pela fé na obra consumada da cruz, Ele diz: nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar nenhum tipo de necessidade. Marcos, isso não está acontecendo na minha vida. Essa pergunta foi boa. Eu esperava que você fizesse. E eu sei que muitos estão perguntando, né? Mas isso não está acontecendo na minha vida. E aí eu vou te repassar uma outra pergunta. A culpa é de Jesus ou é sua? Por quê? Porque se a gente começa a ambicionar a terra, o que a terra está? Num sistema. A gente tem o sistema comunista, né, que sempre prevaleceu, e o sistema capitalista. Qual dos dois está te influenciando? Espero que nenhum dos dois. Porque o sistema que tem que nos influenciar é o da regência do reino de Deus. E qual a regência do reino de Deus? Aquele que tem tudo não tem nada. Aquele que tem tudo dá para quem não tem. Aquele que tem tudo devolve. Aquele que tem tudo não tem preocupação com nada, porque ele tem tudo, que é Jesus. Mas aí o inferno continua trabalhando na nossa tricotomia, dizendo para a sua alma: não, você tem que reter, você tem que ser um pântano, você tem que pensar em você, você tem que pensar nas suas necessidades, você tem que pensar nos seus problemas. E o discipulado de Jesus manda a gente inverter toda a ótica, e a gente fica dentro da igreja com um pensamento e uma mente mundana. A gente fica dentro da igreja com a regência de um sistema mundano. E aí é um choque total, porque o reino de Deus tem uma regência, tem uma constituição, tem um propósito. Qual é o propósito de Deus com você? Fazer de você um discípulo. E aí, semana passada eu disse que cada discípulo está no corpo. O corpo é a igreja. E se você está nesse corpo, você tem uma função. E se você não está exercendo essa função, o corpo está doente. Um é dedo, outro é braço, outro é ombro ou tórax. Você precisa saber aonde Deus te encaixou. Aí fica também o inferno dizendo: não, você está no lugar errado. Seu lugar é cantar. Você vem aqui fazer um teste com o maestro. Aí você abre a boca e fala: aleluia, glória a Deus. A palma está assim, né? Aí você está assim, né? Não sabe o que é tempo, semicolcheia, colcheia, não sabe o que é uma voz afinada, não sabe nada. Você foi chamado para cantar? Você pode cantar? Você pode cantar. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Mas dá para cantar no coral? Não, não é o seu lugar. Não é o seu lugar. Ok? Qual é o meu lugar no reino? Agora tem gente que ela tem um chamado tremendo para servir.
Tem outros que têm um chamado tremendo para acolher. Tem outros que têm um chamado tremendo para orar pelos enfermos. Tem outro que tem uma paciência de sair na rua e falar do amor de Deus, e olhar, e acolher, e atender. Tem outros que servem com uma propriedade incrível. Mas aí a gente sempre fica olhando para o lugar do outro. E aí todo mundo quer ser mão, todo mundo quer ser pé, todo mundo quer ser cabeça. Piorou, porque cabeça só tem um, nem eu sou cabeça, eu sou parte do corpo. A cabeça no reino de Deus é Jesus, gente. Quem governa a igreja é Jesus. Pode passar os céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. Eu estabelecerei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Quem disse isso foi Jesus. Eu sou peça na igreja como você. Eu sou parte da igreja como você. E a gente precisa entender isso. Porque eu disse semana passada, 3 anos. Depois de 3 anos, estava todo mundo formado? Pedro, Tiago, João, estava todo mundo formado? Responde, o que você acha? Não estavam. Se eles não estavam, você também não vai estar, eu também não vou estar. Porque perfeição, você e eu só estaremos perfeitos quando a gente voltar para o nosso Éden, o lugar de delícias. E isso só vai acontecer quando? Quando você receber o corpo incorruptível, o corpo de glória, que não vai ter mais a essência que ficou aqui, ó, o vírus ficou, o vírus do pecado está aí ainda em você. A tentação te bate todo dia, porque ela bate na carne, ela bate na alma. Mas você e eu podemos resisti-la, porque em nós o Espírito fortalecido nos dá graça. E aí a gente hoje, entendendo o que é o bem e o mal, a gente diz: isso não é um papel de um filho de Deus. Isso não é um papel de uma mulher de Deus, de um homem de Deus, de um jovem de Deus, de uma pessoa que foi restaurada e recriada. E aí você tem que decidir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, entre a justiça e a injustiça. E Deus espera que, se você é criação dele e foi recriado por ele, está nesse processo de discípulo, você erre menos, até você chegar ao ponto que você vai estar na plenitude, na perfeição. E como eu vou errar menos, Marcos? A gente já falou aqui várias vezes, eu vou repetir: se relacionando com Jesus. E como eu me relaciono com Jesus, Marcos? Aprendei de mim, a gente estudou semana passada. Eu vou aprender com ele. Como é que você aprende que 2 mais 2 são 4? Na escola, né? Você fez uma matéria lá, e eu também, matemática. Ok? Você só vai aprender se você conhecer Jesus. E aí a gente canta, né? Eu quero conhecer a Jesus. Eu quero conhecer a Jesus e ser achado nele. Ó. Porque quando você conhece, ele te caça. E aí ele começa a te moldar. A imagem e a semelhança dele. Mas aí a gente falou também das chaves, que você não abre os seus quartos e entrega a chave para ele. Como é que você vai conhecer se as chaves ainda estão contigo? Não, eu não concordo com isso. Você acha que Jesus concordou com tudo? Hã? Não. Várias vezes ele disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. A humanidade dele estava: não gosto do pastor Marcos. Me dá grave, Fabinho. Não gosto do pastor Marcos. E ele hoje está, né, me confrontando com a palavra.
Só querido, Jesus não gostava de muita coisa, mas ele sabia qual era o propósito dele, qual era a missão dele. A missão dele, ele sabia: eu vim para morrer por vocês. E no relacionamento a gente precisa saber qual é a nossa missão. Qual é a sua missão? Aqui. Aí os crentes ficam trocando de igreja igual troca de roupa. Não, essa igreja não serve mais. Ih, não tem oração forte nessa igreja. Ih, não tem a dança que tem lá nas outras, com véu, com roda, né? Não tem isso. Aí fica a carne falando mais alto. Porque a gente está sempre insatisfeito. Depois que o pecado entrou, ninguém mais ficou satisfeito. Porque a carne vai sempre querer mais. Uma novidade, um jeitinho, um dente de ouro, né? Um cai-cai. Eu já vi de tudo na igreja, gente. Trenzinho. O povo sempre está procurando alguma coisa. Só que Deus não mandou você procurar nada. Deus mandou, depois que você está aí, eu estamos formados, aí fazer discípulo. Aí a gente fica junto aqui nesse lugar, achando o seguinte: fui lá, paguei minha obrigação, dei meu dízimo, fui no domingo e resolvi meu problema. Não! Isso não é igreja. Jesus diz que quando a igreja foi formada, ele diz o seguinte: e todos os dias eles tinham o foco no reino, e todos os dias eles estavam preocupados com o reino, em todos os dias eles estavam ansiosos pela volta de Jesus. Por que Paulo escreveu a primeira carta dele? Foi Tessalonicenses, capítulo 4. Ele escreveu, sabe por quê? Porque os irmãos começaram a morrer. E aí a igreja não entendeu. Pô, peraí, a gente está povoando a terra, levando a terra para o céu, e os irmãos estão começando a morrer. E aí Paulo recebeu a revelação de Deus para ensinar a igreja que o tempo que eles pensavam que Jesus voltaria, não era o Cronos, e sim o Kairos. E no Cronos haveria reciclagem na igreja. Por isso que precisava se formar novos discípulos em Jesus. E esses novos discípulos não morreriam, estariam agora sepultados e acabou, destino fechado, acabou, não existe mais. Não, pelo contrário, eles estariam dormindo, aguardando o arrebatamento para o verdadeiro corpo incorruptível que Deus já nos deu. E quando Paulo sanou o problema, porque a gente precisa, gente, sanar os problemas da nossa vida. Porque se a gente não sana, a gente vai ficar sempre assim, ó. Sabe? Tem dia que eu estou bem, tem dia que eu venho aqui, eu pulo, eu canto, eu dou aleluia. Tem dia que, ó vida, ó céu, misericórdia, Jesus esqueceu de mim. Cara, Ele nunca vai esquecer de você. Ele pergunta para ti: pode porventura uma mãe esquecer dos seus filhos? Sim ou não? Pode. Tem mãe jogando filho agora na lata do lixo, e ele já sabia disso, e ele diz: se essa mãe vai esquecer, vai abandonar, um pai vai abandonar o filho, porque troca às vezes de uma mulher, esquece que tem um filho, esquece que tem uma família, mas todavia eu jamais me esquecerei de vós. Então você nunca vai ser esquecido. O que acontece com a gente no discipulado? É que a gente fica, sabe, instável. Tem dia que eu sou crente. Tem dia que eu penso em voltar a ser mundano de novo. Tem dia que o que vale para mim é dinheiro.
Tem dia que o que vale para mim é as coisas dessa terra, é saber quem vai ganhar, Lula ou Bolsonaro. Querido, não importa quem vai ganhar, Lula ou Bolsonaro, ou quem virá, não importa. O que importa é que o rei não perdeu o cetro, não perdeu o controle, não perdeu a autoridade. O rei está sentado no trono, aguardando o grande dia, e quando ele bradar, todo joelho vai se prostrar, toda língua vai se declarar diante dele que ele é o Senhor. E você e eu precisamos ter essa consciência, porque o inferno não quer que você declare isso. Entende? Essas brigalhadas todas, Trump agora, o mundo, isso vai sempre acontecer, gente. Esquece tudo isso. Aí fica um bocado de crente na internet. Estou preocupado. Fica preocupado não. Fica preocupado com a tua salvação. Fica preocupado com o que Deus tem para você. Fica preocupado se você está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. O restante, ele diz, se as aves do céu, se as plantas que hoje estão vivas e amanhã não estão, elas são cuidadas por mim. Imagina você, Moisés. Se a gente sair daqui hoje com essa consciência, gente, você já está formado. Diga, eu estou formado. Você quer Não, meu Deus. Vou perguntar de novo. Você acredita que você está formado? Somos quase 500 pessoas hoje aqui. Eu vou perguntar de novo. Você acredita que você está formado? Melhorou. Acho que foram as 300 agora. Porque se você não tem convicção daquilo que você é, Marcos, eu não sou perfeito. O único perfeito foi Jesus. Agora você e eu não vamos ficar pisando na bola. Como eu não piso na bola, Marcos? Simples, se enchendo de Jesus. Eu me encho de Jesus, Jesus começa a me moldar. Ao padrão de quem? Da família Alves Lourenço, que é a minha formação genética? Não. Ao padrão de Jesus. Os discípulos tinham as mesmas perguntas que você e eu temos. Senhor, quem vai se sentar à sua esquerda? Quem vai se sentar à sua direita? O ser humano quer glória, quer honra. Aí Jesus diz, vem cá uma criança. Se você for como uma criança, você vai estar do meu lado. Você já viu como uma criança age? Que pureza, né? Está sempre... A mãe briga, o pai às vezes briga, ele fica meio bicudo com o pai, né? Mas a mãe briga, ele daqui a pouco... Mamãe, não sei o quê, mamãe. Eu lembro, minha mãe dava Havaiana direto, a Havaiana voava assim, pá. Eu era arretado, né? Criado naquela geração de moleque de rua. E a Havaiana cantava de manhã, à tarde, na hora do almoço já estava, mãe, eu te amo. Mãe, cadê minha comida? Mãe. O nome, né? Pelo amor de Deus, né? Só mãe mesmo para aguentar, né? Mas Deus deu uma estrutura à mulher para ser mãe. Deus deu uma estrutura na sua criação para essa mulher ser mãe. E ter toda essa dinâmica na educação dos filhos.
Aí fica agora os pais modernos querendo ser mãe. Vai dar certo? Não vai. Não vai. Uma disfunção total, uma inversão total que o inferno faz. Então, gente, o que a Bíblia diz sobre discipulado? Seu propósito, importância e relevância para a igreja hoje. Porque a gente precisa pensar. Jesus está voltando. Isso é fato, ok? Mas nós somos a geração do arrebatamento? Não sabemos. Os Simpsons não estão dizendo, pastor. Não, os Simpsons não têm a verdade. Ninguém sabe o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de voltar. Os Simpsons não sabem, tá? Porque tem um bocado de crente agora, né? Postando Simpson, falando do Simpson, que o Simpson disse isso, que o Simpson disse que o Trump. Marcos, mas o inferno faz uma articulação? Faz. O mundo jaz? Quem rege um sistema, né? E aí tem uma ordem que governa esse mundo. Não é a sua, nem a minha ordem. Mas tem. E você e eu estamos no mundo para fazer o quê? Você já fez essa pergunta? Por que eu fui salvo e para que eu estou na igreja de Nova Vida em Bangu? E qual é o meu propósito na igreja de Nova Vida em Bangu? E aí a gente fica assim, não, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero ir para a África. África ninguém quer, mas tudo bem, né? Vamos dizer que tem alguém que queira. Eu quero ir para a África, né? Eu quero ser missionário. Mas qual é a sua missão em Bangu? Qual é a sua missão na sua família? Qual é o seu propósito na sua empresa? Se a gente não entender isso, fica complicado. Qual é o seu propósito? Qual é essa importância sua para a igreja hoje? Você já viu o que estão tentando fazer com a igreja? Você já reparou o que a mídia está tentando? Tem como me dar grave? Vou botar junto aqui, ó. Me dá mais grave. O que a igreja, pode diminuir um pouquinho, o que a igreja está focando de hoje? A gente quer que Jesus volte? Estou te fazendo uma pergunta. Você quer que Jesus volte? Se você quer que Jesus volte, você e eu temos que nos enquadrar a missão que Ele nos deu. E qual foi a missão que Ele nos deu? Você já é formado. O que diz na Bíblia? Ide. Você vai sair daqui agora e está indo. Numa van, na bicicleta, no restaurante, no seu prédio. Como é o seu relacionamento com a sua esposa diante do seu vizinho? Você está indo nesse relacionamento. O que você está dizendo de um casamento cristão para o seu vizinho? Como é você na vaga do estacionamento do seu condomínio? Você é o crente encrenqueiro? Ou você é o crente discípulo? Você está entendendo? Porque se a gente age como o mundo, não tem diferença. O
que os discípulos fizeram foi transformar o mundo de tal maneira que o mundo olhava para eles e falava assim: eu quero ser como o Pete, eu quero ser como Paulo, eu quero ser como João, eu quero ser como, eu quero. E a Bíblia diz que todo mundo começou a encher as casas. Não tinha nem templo, gente. Começou a encher as casas. Porque via em você e em mim Jesus. A gente cantou, né, um período aqui, que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade e servo de todos os... Você já parou para entender o que você cantou? Mas a gente está num mundo onde a velocidade está tão grande que a gente faz tudo no automático, né? Um dia desse eu estava no meu celular e pensando, gente, eu sou da era da discada, eu sou da era que nem tinha internet, né? Aí a discada, a gente ficava depois de 10 horas da noite, aí minha esposa falava assim, agora a gente vai ver alguma coisa, né? Aí ficava... Fazia uma barulhada danada no quarto. Você lembra disso? Só alguns que vão lembrar, né? Os mais jovens não, né? Aí no meio do caminho desse... Daqui a pouco vai... Caiu o negócio. Eu me lembro do meu primeiro computador, um 386. Hoje a gente tem 1 tera na mão e a gente está reclamando. Né? A gente hoje tem um computador na mão e a gente está reclamando. Porque o ser humano, ele está sempre insatisfeito. Então, gente, o discipulado é um processo. Diga comigo, processo. Esse é o problema. Porque você mesmo pronto, você está no processo, eu estou no processo. E como eu vou resolver isso? Morrendo. Lembra que a gente falou? Eu começo a esvaziar. Para ele crescer, eu preciso morrer. A minha mente não me governa mais, nem a sua. Quem te governa é o Espírito. E o Espírito vai dizer para você, ame os seus inimigos. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Inimigo, dá-lhe de comer. Aí crente hoje da contemporaneidade, fica de mal com os irmãos, troca de igreja, porque eu disse isso, disse aquilo, não resolve as pendências. Porque a Bíblia diz, se eu tive uma pendência com um irmão ou com alguém, eu tenho que resolver. Porque não adianta eu trazer o dízimo aqui se eu estou bicudo com o André. Se eu estou bicudo com a Ivone. O pastor está recebendo a sua semente, Deus não. Por quê? Porque você não perdoou. E a Bíblia diz, antes de trazer, pede perdão. Resolva lá. E o teu pai que está em oculto te perdoará. Mas aí a gente fica achando o seguinte, Deus entende. Não dá para mim pedir perdão, não dá para mim resolver, não dá. É mais forte que eu. E aí, gente, a gente vê o corpo doente, gente doente. Gente trocando, insatisfação. O discipulado é um processo de ensino. Mas não adianta ensinar, tem que aprender. Aprender com quem? Com quem me ensinou. E quem me ensina? Jesus.
Ele fala, eu escuto e eu reproduzo o que Ele me disse. Porque o que Ele me disse é perfeito. Mas o que eu aprendi com a família Lourenço e com a família Alves? Se não está em concordância com o que Jesus diz, eu jogo fora aquilo que estava na minha raiz. Eu jogo fora. Ah, mas eu aprendi na faculdade assim, eu jogo fora. Eu aprendi no mundo assim, eu jogo fora. Porque senão eu não vou ter uma vida em Cristo. Sobre a própria vida de Jesus, seu caráter e todas as atribuições que Cristo nos ensina no conceito e na prática. Ser um discípulo de Jesus é, guarde essa frase, andar, pensar, agir, reagir, falar, viver como Ele viveu. Ah, Marcos, isso aí é uma frase. Não, isso é Bíblia. Filipenses, capítulo 4, se não me falha a memória, diz que você e eu devemos pensar naquilo que é puro, naquilo que é perfeito, naquilo que é, naquilo que é, naquilo que é, naquilo que é. Está lá. E aí a gente volta de novo ao ciclo, né? Ó, o ciclo não termina. Você tem quantos anos de crente? Eu fui nascido, criado, fiquei um período da juventude fora da igreja. Vamos dizer que eu tenha 45 anos de crente. O ciclo terminou para mim? Não. Eu morro, conheço, aprendo, revelo, multiplico. Eu morro, conheço, aprendo, revelo, multiplico. Eu morro, conheço, aprendo, revelo, multiplico, morro. Porque se a gente não morre, crente velho que não morre é um problema, porque ele pensa que sabe tudo. Ele acha que ele é o pós-docto da igreja. Mas tem que morrer. Porque todo dia que eu morro, eu vou entendendo que quem tem que viver em mim é Jesus. É o Rei. Não é a minha vontade. Não são os meus valores. Mas os valores do reino. Você está entendendo isso? Isso aqui vai ficar lá disponível para você. A gente não está com pressa. Porque não adianta a gente, um novo sermão, um novo sermão, um novo sermão, um novo sermão. Legal. Eu acho que nesses 18 anos aqui, se eu repetir 50 sermãos, foi muito. E nem você sabia que eu repeti 50, né? Meu tablet está cheio ali de sermão. Mas isso não vai resolver. Se você não entender isso aqui, ó, é o básico, gente. O grande problema é que a gente fica tentando resolver o negócio da educação lá na faculdade, né? Só que o ensino fundamental e o pré-inicial lá das crianças lá, que deveria ter uma base sólida de fundamento. E esse fundamento aqui é para você sair um discípulo forte daqui. Marcos, parou a minha vida? Não, não parou. Já disse isso para você e vou repetir. Deus vai ser glorificado em tudo que você faz. Paulo era o quê? Qual era a profissão de Paulo? Qual era a profissão de Paulo? Ele tinha uma profissão, gente. Qual era? Fazedor de tenda. Qual é a sua profissão? Eu sou advogado. Eu sou taxista. Eu sou engenheiro. Legal. Mas Paulo fazia o que com a sua profissão? Ela o sustentava. Mas ele sabia qual era a sua missão.
A missão dele era ganhar os gentios para Jesus. Por isso que a gente está aqui. Porque Paulo se preocupou com a gente, os gentios. E que a gente possa entender isso, gente. Marcos, eu ainda não morri em muitas coisas. Você, eu e todo mundo. É assim mesmo. É um processo. O que você tem que fazer? Reconhecer. Abrir mão. Lembra o que ele fez por nós? A gente cantou aqui muitos anos, né? Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou e servo tornou. Se você está aqui hoje, foi porque ele abriu mão. Ele abriu mão de tudo. Porque ele ama você e eu. Que isso aqui saia dessa tela e possa ser reproduzido na sua vida. Marcos, e quando eu reconhecer que eu preciso conhecer Jesus, vou me deprimir? Isso é importante. O inferno quer que você deprima. Ok? O inferno quer que você diga: ó vida, ó céu, não presto para ser crente, misericórdia, de novo, né? O inferno vai fazer isso. Aí o que você vai dizer para ele? Para o inferno, para esse pensamento? Você vai dizer para ele que você não é governado pela sua mente, que alguém morreu e tem um amor incondicional por você, que se porventura você ainda está fumando, está bebendo, está fazendo alguma coisa que não deveria, você vai dizer para ele: Senhor, Senhor, me encha do teu espírito para que eu não tenha mais vazão no carnal. Eu quero ser esse homem espiritual. Eu quero ser essa mulher espiritual. E aí você, quando diz para ele, o que ele vai dizer para você? Vem cá, Moisés. Ele vai dizer assim, ó: filho, eu te amo. Era isso que eu queria ouvir de você. A sua sinceridade. Eu sei como você é. Eu te conheço por dentro e por fora. Eu sei das suas dores. Eu sei aonde você foi criado. Eu sei o que você passou. Eu sei que muita coisa ainda está intrínseca aqui nessa carne, mas a sua boca está confessando que você quer mudar, filho. E eu vou te ajudar a você melhorar. E aí ele vai fazer assim com você, ó. Vamos juntos. O filho estava lá atrás. Ele falou: não, não, não. Vamos juntos. Vamos, filho. Hoje, amanhã, depois. Está precisando de alguma coisa, filho? A carga está pesada. Está precisando de ajuda. Deixa eu te carregar no colo. Eu não vou aguentar carregar o Moisés no colo, né? Mas aí Jesus faz isso com você. Ele pega você no colo. E aí leva você no colo. Vamos lá, filho. Respirou? Está mais tranquilo? Resolveu? Mandei aquela PL para você. Participação nos lucros da empresa. Você sentiu como é que ficou sua conta? Olha, ele deu até um sorriso. Está esperando a PL. Aí ele já dá aquela respirada. Vou te botar no... ele falou: chegou, viu? Profético. Aí Deus bota de novo ele. Vai lá, filho, anda sozinho. Eu quero que você ande. Deixa eu te dar de novo a mão. Obrigado, Moisés. Você entendeu, gente?
Mas eu fui ensinado que Deus não fazia isso. E talvez você também foi. Que Deus estava com a chibata na mão e um chicote. Mas quem está com a chibata na mão é o capeta. Porque ele quer destruir você e eu. É ele que está com a chibata na mão. Deus sabe quem você é. Ele conhece você antes de tudo. Tinha uma canção muito antiga que dizia assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tirei alto, né? Tu és o Deus Supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. A gente precisa conhecer Deus de fato, de verdade. Porque se você conhecer Deus, você vai entender que Ele é Pai. Que Ele colocou na minha mão a maior obra da humanidade. A implantação do reino de Deus. Ele deu a você, a mim, a maior obra dele. E Ele diz: ó, eu vou para o Pai, vou preparar lugar para as pessoas que você vai levar para esse reino. Não fique preocupado, eu vou estar com você todos os dias, até a consumação do século. Finalizo dizendo para você: morra a cada dia, para que você viva. Conheça-o de manhã, de tarde, de noite, dormindo, acordando, tomando banho, na praia, fazendo café, jogando futebol, malhando, aonde você estiver, conheçam, aprenda com Ele, revele Ele a todas as pessoas e seja um multiplicador. Jesus está voltando. Que darei eu, Senhor, por todos os benefícios que Ele tem me dado? Foi uma pergunta que o salmista fez. E aí ele declara: tomarei o cálice da salvação, anunciarei, testemunharei. Se você tem 3 anos, 1 ano, 2 anos, 4 anos, 15 anos, 20 anos, não importa. Saia daqui hoje com essa visão, com esse propósito. E quando você precisar, diga para Ele: me carrega no colo. E Ele vai carregar. Quando você precisar de dinheiro, Ele vai abrir portas aonde não existe. Porque a gente já cantou aqui várias vezes: Deus fará um caminho aonde nunca existiu. E Ele já nos provou que Ele abre. E quando Ele abre, ninguém fecha. E quando Ele fecha, ninguém abre. Porque Ele é Deus. Não dá vontade de parar, né? Mas o relógio manda a gente parar. Que você possa voltar. À noite a gente está falando sobre as parábolas de Jesus. Se você puder, não fique em casa não. O que vai ter em casa? Medo, insegurança, fantástico, que não tem nada de fantástico, né? Venha municiar a sua mente
com os valores do reino e venha internalizar ele no seu espírito, para que você cumpra o seu papel no corpo e possa produzir aquilo que o rei te chamou para fazer. A uns ele chamou apóstolos, a outros ele chamou profetas, a outros ele chamou evangelistas, a outros ele chamou mestres, a outros ele chamou pastores. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo e da sua igreja. Você